que sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma 1 Samuel 7:12 Cast. E hoje nós temos o prazer de estar aqui para entrevistar nessa sexta-feira a nossa irmã Dona Zizi, uma mulher que transmite não só a presença de Deus, mas a essência do Espírito do Senhor. Amém? A Dona Zizi estaria aqui no Outubro Rosa, mas como eu sempre falo, né, tem servos de Deus que estão além do que até presidentes de nações. Ela é muito requisitada, né? Então, graças a Deus, o Senhor proporcionou esse ano de 2025, no dia 11 de fevereiro, para que ela esteja aqui conosco. Amém? Amém. Antes de dar início à entrevista, meus irmãos, eu queria agradecer todos os inscritos, as pessoas que têm nos apoiado nas visualizações. Continua lá deixando o like, continua lá se inscrevendo no canal. Nossa meta é 300 inscritos ainda nesse mês. E cada vez que você se inscreve, que você dá um clique lá e acompanha o conteúdo, você está mostrando para o YouTube que o conteúdo é relevante para que outras pessoas sejam alcançadas. Porque a nossa proposta aqui é o que está escrito em 1 Samuel 7:12, que é: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Então, irmãos, hoje, pela graça de Deus, vai ser uma entrevista. Nós estamos aqui para divulgar um exemplar, né? Que é o livro da nossa irmã Zizi, com o tema Dona Zizi, a missão manancial. Amém? Então, ela vai falar um pouco da história dela. Ela não vai contar a história do livro, para que você, no nome do Senhor Jesus Cristo, adquire esse livro tão rico que é para edificar a sua vida. Tem um alvo social também através desse livro. Vai ficar aqui, tá bom? O QR Code, número de WhatsApp, para você também fazer o seu pedido. Se caso você quiser fazer o pedido, lá nos comentários, faça seu endereço, deixe o telefone, que a gente vai encaminhar para a assessoria da nossa irmã Zizi, para estar vendo a melhor forma para você estar adquirindo esse livro, ou como que vai ser os meios legais de transporte dele até a sua mão. Amém? Então, vai ficar aqui no nome de Jesus Cristo um livro. Eu costumo dizer que livro bom é livro fino, porque livro grosso, mais volumoso, dá uma preguiça de ler. Só não dá a Bíblia, mais ou menos. Mas esse livro aqui, ele está adequado para não deixar sua leitura maçante e nem cansativa. Você vai interagir com a história, e quando você vai ver, você fala assim: nossa, Dona Zizi, você tem que lançar a segunda edição, tá muito bom o livro. Já estou escrevendo. Aí você vê, segunda edição, a irmã Zizi foi estratégica. Ela pegou a Bíblia, em vez de fazer um livro só, vamos fazer uma biblioteca de livros, não é? Com certeza. O nosso Jesus Cristo. Vai ficar aqui também, irmãos, o nosso Jesus Cristo, os patrocinadores. No final de cada vídeo também tem um acompanhamento vídeo, né? Da Casa Terapêutica Fonte de Vida, do projeto do nosso irmão ali, da nossa patrocinadora Aline Félix, em sua loja de roupa, e a DG Cakes, amém? Mas antes, irmã Zizi, olhando para aquela câmera e antes de começar a entrevista, eu queria que a senhora se apresentasse para os nossos inscritos, amém? Fique à vontade. Pois bem, meu nome é Amazilis Barbosa Melo, né? A Dona Zizi, conforme está aqui neste nosso livro. E eu nasci na cidade de Virginópolis, passei um bom tempo da minha adolescência em Divinolândia e morei em João Molevade, na casa de uma tia, e de lá vim parar aqui em Belo Horizonte. Aqui foi onde eu me casei e eu queria ajudar, né? Eu precisava ajudar na minha casa. E então comecei uma pequena lanchonete onde meus filhos trabalharam junto comigo, e foi ali que eles, através desse trabalho que eles estudaram. E um belo dia, apareceu lá no nosso Cheiro Verde 3 jovens pedindo para fazer uma sopa.
né, perguntando se eu emprestava as panelas para fazer uma sopa, e eu emprestei essas panelas, começaram aquela sopa, que aquela sopa era para levar para vender lá em frente à rodoviária. E desse trabalho, a gente foi assim, eu fui prestando atenção naquela situação e fui ajudando também, com pouca família estava toda envolvida com essa sopa. E foi aí que nós, através de um morador de rua que pediu ajuda, né, nós fomos parar em um projeto, né, numa casa de recuperação, chamado Projeto Esperança, né, e esse moço ficou internado ali. Foi aí que eu conheci o trabalho de resgate, né, de pessoas, de moradores de rua, né. E daí, como o pessoal dessa casa almoçava, gostava de almoçar lá no Cheiro Verde, né, que era o nosso restaurante, um belo dia, o pastor dessa casa de recuperação, ele então falou com a minha filha, né, que diante da ajuda que a gente prestava à casa, o trabalho que a gente prestava, que era tempo da gente ter a nossa casa de recuperação, está escrito aqui. E foi onde, quando a minha filha falou para mim, né, o que o pastor tinha dito para ela, a minha boca falou Projeto Manancial. Eu falei, uai, Projeto Manancial? Eu fiquei assim, né? E no outro dia, eu lembrei de um sítio, né, que a minha irmã tem lá em Areias, e foi aí que tudo começou assim tão depressa, e eu fui parar nesse sítio, e ali foi quando, de repente, eu senti assim que algo diferente estava acontecendo na minha vida, um transtorno, uma coisa diferente. E, pois bem, nós começamos apareceu pessoas, e nós começamos aquela casa ali, aquele trabalho. E o que acontece, gente? Eu fiquei assim, muito preocupada, sem saber se eu estava fazendo a minha vontade, se aquilo estava certo, mas diante no dia a dia, eu fui vendo que não era eu estava sendo levada, era algo novo na minha vida, mas então eu falei assim, Senhor, eu não tenho intimidade com o Senhor, eu não tenho um conhecimento bíblico, eu não tenho um estudo, o que tá acontecendo comigo? Por que eu estou aqui neste lugar? Né? Mas como que as coisas foram acontecendo? Um belo dia, uma família que veio lá do Belém do Pará, veio fazer um tratamento aqui em Belo Horizonte, quis ficar na minha casa, e daí, numa tarde, eu fui para levar umas coisas que precisava no projeto, e a gente ali do lado de fora fomos fazer uma pequena oração, mas essa oração se tornou uma oração muito grande, porque naquele dia, está escrito aqui também, esse acontecimento, né? Foi onde aconteceu uma cura, né? A menina chamada Luara foi curada ali naquele manancial. Foi aí que eu vi que não era coisa da minha cabeça, não era coisa que eu estava querendo para mim, mas que o Senhor, assim, estava me colocando naquela situação. E eu comecei a entender a minha caminhada, assim, não é eu que pedi ao Senhor, porque eu falo assim, gente, porque quando a gente passa numa rua e tem um monte de moradores de rua assim, a gente acaba ficando com medo, passa até um pouco distante deles, né? Hoje eu faço diferente, hoje eu passo pertinho, alguns já me conhecem e eu já tô ali abraçando, né? Então é assim que a minha vida que eu passei a minha vida, não tive dificuldade, meus filhos abraçaram a causa, né? No fundo, meu marido ficou um pouco, chegou um tempo que ele ficou meio nervoso com a situação, queria até que eu fechasse a casa, mas eu já estava tão envolvida que eu não me vi fazendo outras coisas. Aí um belo dia, um dos moradores da casa falou assim comigo, eu gostaria muito de saber por que a senhora está aqui com a gente. Qual o motivo que trouxe a senhora? A senhora é uma mulher rica? Como que é a vida da senhora? Aí eu falei para ele assim, não, eu tô que nem Paulo, eu não tenho ouro nem prata. Né? Mas o que acontece?
eu fui uma mulher novinha, já fui nova, já fui bonita, já fui adolescente, já fui estudante, já fui cheia de sonhos, mas tudo que eu sonhei na minha vida não deu certo para mim. Como, por exemplo, me casar na igreja. Eu não casei na igreja, meu marido não quis casar comigo na igreja. Então foi muito triste para mim. Quando eu estudava, eu queria ser uma médica pediatra, mas eu tive que parar com meus estudos para eu buscar minha família no interior, numa roça muito longe, e trazer para a cidade. Então, eu não pude estudar, eu não pude fazer as coisas que eu sonhei para o meu particular, não deu certo para mim, né? Mas quando eu passei a conhecer a pessoa do Senhor Jesus, a caminhada de Jesus, a vida de Jesus, o que Ele é para nós, o que Ele já fez por nós, é que eu entendi o futuro que eu tenho com meu Senhor. Então, o que eu deixei de ter aqui não tirou mais a minha paz, não tirava mais, eu não tinha mais desejo, eu não tinha mais desejo de ter nada nesta vida, e vi o quanto é bom estar com o Senhor. Aí, eu não tenho teologia, eu não aprendi a palavra como eu devia aprender, né? Mas o Senhor entende a maneira como eu falo com Ele. Hoje na minha casa, eu tenho céus na minha casa, eu vejo assim o quanto que o Senhor é maravilhoso. O Espírito Santo tem feito coisas maravilhosas na minha vida e a gente conversa, sabe? Na minha casa eu sou assim, eu chego, converso com meu Pai, com meu Espírito Santo e falo, o Senhor entende por que eu tô querendo isso? Irmã Zizi, então, sim. A senhora naturalmente é uma mulher de visão, não é? E para dar início a algumas perguntas da pauta, porque sim, esse livro está sensacional, com a riqueza de detalhe. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, foi um texto que foi separado, que identifica muito com a senhora, que é: porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, não tem texto melhor para identificar a senhora como na escolha de Davi para ser o chefe de Estado, o rei de Israel. Como ele não tinha estatura, ele não tinha capacidade pelos olhos do homem, não tinha autonomia familiar, mas ele tinha um coração que representava segundo o coração de Deus. Como a senhora falou um pouco da sua introdução, que cada dia que passa eu vejo que Deus sempre não une pessoas, mas une propósitos, e eu vejo que é um propósito que está sendo unido na internet. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, para que a senhora responda, para que a gente venha entender, mesmo que a senhora já deu uma pincelada. Sim. Qual foi o momento que a senhora identificou o ministério de resgate, de missão? Qual foi o momento que você falou assim, que você acabou de falar assim, eu não tinha capacidade e tal, mas quando eu fui ver, eu estava envolvido. Qual foi esse momento que a senhora estava em algum lugar, só lembra de um lugar que a senhora estava, sem citar o livro, porque vocês têm que comprar, hein, no nome de Jesus, para ajudar aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, porque tem um alvo especial. Mas foi qual momento que a senhora estava assim, em qual lugar que a senhora estava assim, não, realmente, Deus me chamou para isso? Olha, pastor, na verdade, eu nunca tive esse pensamento, eu nunca tive, porque eu quero dizer assim, que eu não tenho muito conhecimento de igreja, eu tenho que falar a verdade, né, eu não tenho muito conhecimento
de igreja, eu não era muito de estar na igreja devido à minha vida. Eu sei que eu aceitei o Senhor Jesus, eu me batizei, mas antes disso, chegou um tempo na minha vida, eu vou responder essa pergunta, chegou um tempo na minha vida que quando eu conheci a história de, acho que é Gideão, eu me identifiquei muito assim das minhas experiências com o Senhor Deus, desde quando eu me entendo por gente. Eu sempre tive muitas experiências com o Senhor, né? E aí um belo dia, então, como eu disse sobre o restaurante, foi quando a minha filha falou para mim, né, mãe, o pastor, a senhora viu o que o pastor falou? Eu falei, não, Josi. Ela respondeu para mim, ele disse que já era tempo da gente ter a nossa casa, né, de cuidado das pessoas. Aí foi onde a minha boca falou, Projeto Manancial. Aí eu assustei, eu estava no restaurante, eu estava até tirando os pratos da mesa, né, finalizando ali o almoço que a gente estava servindo, e quando a minha boca então falou, Projeto Manancial, aí eu assustei, né, mas então a gente foi para essa casa, para esse pequeno sítio, né, liguei para minha irmã, meu cunhado, eles liberaram, né, falou não pode pegar a chave, expliquei, foi tudo assim. E Deus foi encaixando cada coisa. Sim, foi. E o que acontece? Ali naquele lugar, aqueles moços que foram chegando, as pessoas foram descobrindo. É engraçado, né? Como é que as coisas. Nem telefone não tinha, nessa época não tinha celular, não tinha nada, mas as pessoas foram chegando. Qual ano que foi isso? 2011. Agora em fevereiro, né? Hoje tá com. Hoje dia 11 tá com. Como é que é? 14 anos, né? 14 anos. Foi fevereiro, mês de fevereiro, 11 de fevereiro, né? O primeiro dia que eu pus os pés ali dentro da hoje Fonte de Vida, né? Jesus Fonte de Vida. Mas foi muito interessante como que ali dentro, o que eu falo, pastor? Esse pessoal que às vezes quando a gente passa na rua dá um pouquinho assim de medo. Hoje esse pessoal é a minha família, é o meu público, é o meu coração, é o que alegra meu coração. Eu me alegro em estar com eles, sabe? Porque foi ali dentro daquele pequeno sítio, né? Foi que eu fui também aprendendo, né? Lendo a Bíblia, os provérbios. Era para mim, para eles. Aí a gente foi lendo, né? E sem falar que alguns, até missionários, né? Uns 2 pastores também chegaram a ser internados ali. E então eu aprendi com ele. Mas Deus é que levava essas pessoas para me ensinar. Eu aprendi com eles. Então, basicamente, quando a senhora identificou esse ministério de missão, mexer com vidas, foi algo muito espontâneo. Deus foi conduzindo a sua vida de acordo com cada coisa no seu tempo. Sim, Ele que conduziu. Amém. Aí chegou um tempo que eu vi que eu só tinha que obedecer. Glória a Deus. Né? Sentir paz no meu coração. A senhora acabou de citar aqui, vai a segunda pergunta. Sim. Nós temos um jargão aqui no podcast, os irmãos que acompanham já sabem. É uma bomba que a gente solta aqui na tela, um fogo de um lado, fogo do outro, que eu foi só meio pentecostal, sabe? Então, nossa! Então, como a senhora, com essa experiência que a senhora teve na Manancial, que no livro vai contar quando a senhora também fez igual, nós não vamos citar, né? Mas como a senhora fez igual, entre aspas, Moisés, passou o bastão para alguém que o trabalho é continuar, porque indifere do nome, porque a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que o mais importante não é quem planta e quem rega, mas que a palavra ou a semente seja semeada ou pregada. Sim. Mas como a senhora, sabemos que a igreja tem o significado de sair para fora, e as obras sociais dentro de todas as igrejas é uma ordenança de Cristo.
Porque Sim. Cristo em Mateus 25 vai citar uma classificação de pessoas necessitadas e ele vai virar e falar assim, que quando a gente prestava aquelas pessoas, estava fazendo para ele. Ele fala sobre pessoas que estavam presas, pessoas que estavam nuas, pessoas que estavam com fome, e ele fala sobre isso. Então, mas uma pergunta para a senhora, só para a gente fazer a terceira pergunta, mas a segunda pergunta, como a senhora vê o tratamento, pode ser bem sucinta a resposta, o tratamento das igrejas com as missões dentro da casa de recuperação? Nós fizemos essa pergunta para outras pessoas, mas eu queria falar com a senhora que a senhora é como se diz, né, uma matriarca nessa situação também. Como a senhora viu o tratamento das igrejas com missões, que já vai um despertamento também para entender o livro, né? O que acontece, né? Como eu estava falando, a gente não tinha muito assim, como é que fala? Negócio de rede social, então eu ficava muito camuflada ali dentro daquele espaço, e eu não tinha como, eu não tinha sabedoria, eu não sabia como conduzir. Então, quem foi me conduzindo ali dentro, no oculto, foi o Senhor, né? Agora, como você me perguntou sobre as igrejas, na minha época eu não tive assim esse apoio, né, de muitas, que eu também não tinha muito conhecimento de igrejas, e alguns pastores que eu conhecia, porque nem toda igreja também, eu não posso falar que as igrejas abraçam esse trabalho. Sabe? Inclusive eu acho que é uma deficiência, porque parece que como a obra social ela não é bem vista, entre aspas, porque se lidar com pessoas que têm um histórico um pouco decadente, então eu vejo que as igrejas elas têm uma certa dificuldade de abrir o coração para certas obras. Então imagino eu que no tempo da senhora, que eu louvo a Deus, você contava com o Espírito Santo e nem Sim. com os veículos que hoje em dia tem para levar o nome da Manancial, né? Sim. Então o que acontece? E tudo foi direcionado pelo Senhor, né? Porque aqui vai falar de uma amiga, né, chamada Valéria, que esteve lá no Manancial. Foi muito legal, sabe? Então tudo que aconteceu foi o Espírito Santo, o Senhor quem direcionou esse povo. Eu tenho uma pastora amiga chamada Pastora Sonali, que acho que nessa depois, bem na frente, que eu fiquei conhecendo, e quando ela visitou a casa, ela abraçou a causa. Então, uns 3, né, durante os meus 12 anos ali, umas 3 pessoas abraçaram a causa. Olha só para você ver, dona Zizi, 3 pessoas representam talvez 3 ministérios. Então, quantas igrejas que estão abertas, que está precisando de levar o remédio para os doentes, como o próprio Jesus falou. Foi o próprio Cristo que falou, não é eu, não é a senhora. Eles perguntaram para Jesus, por que o Senhor fica com pessoas de má fama? E ele falou assim, os bons não precisam de remédio, quem precisa de remédio são os doentes. E não é uma crítica, porque a gente tem que louvar a quem que Deus prepara para ir, mas é um despertamento para que as pessoas hoje em dia entendam que a obra do Senhor não está represada dentro da igreja, que é essencial, mas tem trabalhos como Deus direcionou a senhora, que a dependência de Deus, mas tem alguns Isaías que pode se proporcionar e falar, eis-me aqui, né? Sim. Vamos lá para a terceira pergunta, irmã Zizi. Isso aqui é uma pergunta um pouco particular, mesmo que a senhora foi muito cirúrgica no início da questão das introduções. Sim. Qual a dificuldade que a senhora viu de conciliar a sua vida particular com a obra de Deus? Porque chega um momento que dá um cansaço, e chega um momento que talvez o desapoio familiar pode chegar para a gente e falar assim conosco assim, não, mas tá difícil, tá pesado, ou talvez alguém te deu, como se diz a linguajar, um checkmate, ou Zizi, se você continuar, ou sejam seus filhos, seu marido, algum irmão, se você continuar aí, você vai perder essa área da sua vida. Então, qual foi o maior desafio ou dificuldade que a senhora teve para conciliar
essa obra que o Espírito de Deus colocou na sua vida com a sua vida particular? Meu irmão, eu falo hoje com as pessoas e meus filhos sabem, Felipe, Josiane, né, minhas filhas do coração, todos sabem que a minha vida, porque eu tô sempre falando, né, que a minha vida, o tempo que eu passei no projeto com os meus queridos irmãos, filhos, né, do coração, foi o melhor tempo da minha vida. Glória a Deus. Eu não posso falar essa palavra cansaço. Eu nunca me senti cansada. Porque fazer a obra do Senhor, gente, não cansa. Glória a Deus. Eu acho que só é um descanso para a nossa alma fazer a obra do Senhor, porque a gente está melhorando, está crescendo e ajudando alguém, né? E então, para mim, foi assim, 12 anos que passou como 12 dias. Foi muito bom. Se pudesse recomeçar, eu faria tudo de novo e da mesma forma. É claro que tem coisas que aborrecem a gente, né? Passei, é claro que a gente passa os perrengues, né? Não é fácil. E eu assim, você perguntou e eu vou falar assim, eu não tive apoio do pai dos meus filhos, né? Porque ele chegou um tempo que ele queria que eu fechasse pusesse os meninos para fora, fechasse o portão e ficou assim, quando ele estava desempregado, ele estava lá, na casa. Mas depois ele arrumou um emprego e queria que eu fechasse, e eu fui teimosa, acho que eu desobedeci, né? E não quis fazer isso e continuei com o trabalho. Porque no meu coração eu sentia paz, porque quem me colocou ali dentro foi o Senhor Deus. Não fui eu que falei assim, eu tenho um sonho. Às vezes as pessoas me perguntam, você queria ter? Eu falei, eu tinha medo. Só estava na condição de Ezequiel, né? A mão do Senhor me colocou ali, não Sim. Foi eu que quis estar ali. Sim, mas um pessoal, todos eles sabem que eu amo muito, né? Os que estão lá na casa hoje, fonte de vida, são meus que eu chego assim abraçando. Eu sou assim, muito assanhada, né, com meus meninos, né? Mas só com eles lá. Eu amo muito. Então, assim, é algo que está no meu coração e eu não me vejo fazendo outra coisa. Aí, o que acontece? Depois que veio essa pandemia, que os meus filhos falaram, mãe, eu falo sim, aí eu já passei a obedecer, porque eles estavam certos, né? Eu precisei de ficar um pouco em casa e aqueles moços que estavam no ponto de ir embora para casa foram indo, e até que um dia um pastor da Talmidim falou para mim, por que a senhora não mandou essas coisas para... Aí já só tinha 3 pessoas lá na casa, porque eu não podia trazer pessoas da rua, né? Agora, só um minutinho, desculpa interromper a senhora. Eu acho que vai cair nessa quarta pergunta, que foi a passagem de bastão. E, pelo amor de Deus, entendi. Eu sei que você quer abençoar a vida das pessoas, as pessoas vão abençoar com esse livro. Vamos lá. Sim, Vamos meu lá. Deus. Qual foi o momento mais difícil que a senhora se deparou com a questão seguinte? Agora, nesse exato momento, porque todos nós vivemos ciclos. Sim. Ciclos abrem, ciclo fecha. A Bíblia fala que mesmo Moisés, com 120 anos, ele virou para Deus e falou assim, Senhor, me deixa ir à terra prometida. E Deus falou assim, não, Moisés, você não vai ir, você vai ver. Então Moisés ali teve que aceitar o fim daquele ciclo na vida dele, porque o que ele fez até ali foi condução do Senhor, e agora Deus ia levantar outra pessoa. Então, essa quarta pergunta, para a senhora emendar no que você está falando. Sim. Qual foi o momento que a senhora falou assim, agora chegou o momento de eu cuidar um pouco de mim e passar para quem vai continuar cuidando desse povo? Pois é, até que não foi bem cuidar de mim, porque em todo o tempo da minha vida, mesmo eu fazendo aquela retrospectiva que fala do meu nascimento até o dia de hoje, eu vejo assim o cuidado, o carinho do Espírito Santo de me conduzir por onde eu andei, por onde eu passei e onde eu cheguei, sabe? Então eu fui muito amada, eu sou muito amada pelo meu Pai Celestial, eu amo eles demais. Mas o que acontece, meu irmão? Quando chegou esse momento,
Não foi fácil para mim, porque realmente, olhando tudo aquilo que foi construído naquele lugar, as vidas que passaram por ali e muitas que ainda precisavam de passar, e eu não podia me dar o gostinho de voltar para minha casa, ficar ali com meus filhos e paralisar aquele trabalho que o Senhor tinha designado, não sei se assim fala, para mim, né? E então eu vi também que não era justo eu deixar de fazer, né, a vontade do meu pai, né? E foi aí que apareceu, né? Eu já até falei que apareceu o pastor Juliano, né? E falou: irmã Zizi, a fazenda Talmidim me falou da construção, né? E falou assim: dou as coisas e a senhora precisa descansar. Eu ainda falei: não, pastor, eu não me canso não, eu durmo bem à noite, no outro dia eu capino até lá de água, eu não me canso assim não. Mas então eu obedeci, né, às ideias do pastor Juliano, e foi onde ele falou assim: eu vou arrumar caminhão, porque a senhora pode até ocupar um cargo lá na Talmidim, de ajudar a administrar aquele negócio. Eu falei: não preocupa com isso não, vou viver esse hoje. Eu gosto muito de viver esse hoje, porque esse agora pode ser o último dia nosso aqui na Terra, né? É verdade, glória a Deus. Isso, mas então foi onde chegou aquele momento, né, aquele dia em que ele arrumou o caminhão e a gente começou para carregar as coisas. E nessa situação chega lá o Leonardo, a Fidelis, né? Então nesse dia eu fiquei conhecendo eles, mas assim, ele chegou tão assim, elétrico, né, que puseram as coisas no caminhão e já me deram um tchau e foram embora. E eu... Pois é, então os caminhões que foram levando aquelas coisas, né, a cada dia, e depois que saía eu sentava ali debaixo do... Tá escrito. Compre o livro. Glória a Deus. Eu sentava debaixo do pé de abacate. É só um trailer, tá aqui. E eu ficava pensando: meu Deus, eu acho que eu tô triste, Espírito Santo, o Senhor me entende? Aí eu comecei a chorar e falando: o Senhor me entende? Mas ele não entendia. Mas foi bom. Aí, Pode ficar à vontade. Aí sim. Aí novamente eu tive mais um encontro com o Léo, né? Que ele precisava de a casa para um outro moço que tinha sido desapropriado com os irmãos e tal. Eu falei assim: tá, a gente arruma a casa. E depois, acho que não deu certo, o Léo então conversou comigo e falou: não, vamos continuar aqui. E eu fiquei feliz, porque aí a gente recomeçou e a minha alegria voltou. Oh, né? Jesus. Aí hoje eu falo assim: hoje a Zizi fez 12 anos de faculdade. De faculdade com meus moços, né? E hoje eu estou fazendo pós-graduação. Olha o livro, gente! Glória a Deus! Compre esse livro! Glória a Deus! Pós-graduação. E o que acontece com esse livro, gente? Nós precisamos de fazer muitas coisas boas, né? Organizar a nossa casa lá, porque está um pouco bem destruidinha. Precisamos de fazer muitas coisas, outras construções ali naquele lugar para atender melhor, né, os nossos alunos. E depois que adequarmos essa casa, né, que ela estiver bem bacaninha, como é que eu quero falar? A motivação, me ajuda aí, pastor. A motivação, o intuito, né, de continuarmos trabalhando com este livro, porque o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, colocou no meu coração que nós, através desse livro, amados, nós vamos abrir muitas fontes de vidas. Oh, Jesus! Várias fontes de vida, não só nessa Minas Gerais, mas em todo o Brasil, aonde o Espírito Santo direcionar. Porque não é só o desejo da Zizi, mas eu creio que esse desejo vem lá do céu, essa ordem vem de lá.
E por isso que nós precisamos, né? Contamos com o amor, o apoio e a colaboração de cada um de vocês. Amém. Irmã Zizi, a última pergunta Sim. vai ser uma bomba para o seu peito aqui agora e para a sua vida no nome de Jesus. Uma resposta bem sucinta, que é: o que são as almas perdidas para você? Nossa, pastor. Eu sei que o livro vai falar sobre isso várias vezes, mas o que são as almas que estão perdidas para você? Quando você lembra de uma alma perdida, de uma alma presa no vício, de uma família que está sendo destruída pelas drogas, quando a senhora tem sentimento, que eu tenho também, que é uma indignação, fala, eu tenho que fazer alguma coisa, o que são isso para a senhora? Não, pastor. Aí é dor. É dor e assim, mas eu vejo assim que o amor do Senhor, aquele olhar de Jesus, aquele amor do Senhor Jesus. Eu falo assim que Jesus, eu aprendi a... Eu não estudei a teologia, né, gente? Eu não fiz um curso nenhum. Mas assim, o que eu tenho aprendido com o Senhor Jesus, porque como o Evangelho é simples, né? A palavra, os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, quando está escrito lá assim, e disse Jesus, aí a Zizi fica bem atenta. Lê de novo, né? E tudo que o Senhor fala e que eu leio está falando para mim, né? Para mim. Aí, o que acontece? Eu fico imaginando o amor que o Senhor tem por mim. E esse amor do Senhor Jesus em mim faz com que eu olhe também para aqueles que precisam de ser alcançados. Então, o Jesus, ele não vai descer aqui em carne novamente e cuidar daquele povo. Sou eu, é você, é o irmão, é a irmã, é o Léo, é a Fidelis, né? Nós é que temos que fazer esse trabalho. Então, esse amor, essa vontade, esse desejo, essa coisa forte que domina assim, é o próprio Deus que colocou dentro do meu coração. E as almas? Olha, o meu sonho é que quando eu falava lá no manancial, que quando o Senhor Jesus viesse buscar, nenhum dos que passaram pelo manancial, ou até mesmo aqueles que saíram, que ainda se encontram pelas ruas, eu continuo orando e falando que até eles, todos, em nome de Jesus, vão ser alcançados até a vinda do Senhor. Eu creio nisso. Por quê? Eu quero ouvir aquela palavra. Seja bem-vinda. E eu olhar assim para um lado e para o outro, e todos, nós todos ali, sendo abraçados. Porque o amor de Jesus por nós, meu Pai, a gente não tem palavra para explicar. Mas o coração dói, eu sinto essa dor. Glória a Deus. Irmã Zizi, foi um prazer participar dessa entrevista com a senhora. Nós temos 3 perguntas finais, que é perguntas que a senhora vai olhar para aquela câmera e vai ser perguntas tipo bate e volta. Sim. A senhora vai responder com poucas palavras algumas perguntas que eu vou fazer aqui, porque é algo que já é costume do trabalho e que os ouvintes também sentem abraçados com essas 3 perguntas. Amém? Sim, amém. Olhando para aquela câmera, quem é Jesus para o senhor? Ele é meu rei, meu redentor, meu mestre, né? E aquele que me perdoa todos os dias, tem paciência comigo e me ama. E vem buscar a mim e a você. Ele é tudo. Glória a Deus. Segunda pergunta, irmã Zizi. Qual o conselho que a senhora tem para uma pessoa que realmente tem um coração em abraçar uma obra social, mas tem alguma barreira? Qual o início que ela tem que ter? Entrega, dedicação, amor? Qual o conselho que a senhora dá para essa pessoa? Como está escrito, buscar primeiro o reino dos céus, né? O reino de Deus,
mais a tua justiça e as demais coisas vos será acrescentada. Então, nós precisamos de ler a palavra. Não é pro João nem para Maria, é para mim. O Senhor está me chamando a atenção? Está chamando a atenção a mim. Então, gente, é obedecer. Eu falo assim que o maior todo o sucesso, né, do Senhor Jesus, a caminhada do Senhor Jesus, o nosso mestre aqui na terra, foi obediência. Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. E nós, eu e você, estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Amém. Vamos dizer, a última pergunta. A senhora sabe que todos nós um dia vamos ou esperar, nós estamos esperando a volta do Senhor, ou o Senhor pode voltar em particular para nós. Nós podemos dormir no Senhor. Mas talvez muitas pessoas queriam, assim, através daquelas que nos amam, aquela que nos acompanha, falar assim, qual seria a última palavra dessa pessoa se ela estivesse aqui? Então, olhando para aquela câmera, qual que seria a última mensagem que a senhora deixaria para o povo de Deus se hoje fosse seu último dia? Bom, como eu disse, a gente vive o dia de hoje como se fosse o último, né? E nesse momento, quando a pessoa sentir assim que talvez eu não viva o amanhã, mas mesmo que você viva o amanhã, entregue a sua vida ao Senhor de tal maneira, peça a Ele, né? Peça a Ele para estar em você e que você não tenha medo porque tem muitas pessoas que têm medo de Deus, mas Deus é Pai. Então nós precisamos de nos entregar, de viver Deus, provar Deus. Então há uma paz tão grande que essa palavra morte, igual para mim não existe essa palavra morte, porque essa passagem, a morte para mim é um passaporte, né, para a eternidade, para a melhor vida que nós vamos viver em Cristo Jesus. Mas só que essa vida, nós precisamos de vivê-la aqui agora, começar a caminhar com Jesus aqui. Não é depois, quando eu morrer eu vou morar com Jesus lá no céu. Não, Jesus está, porque quando Ele foi, Ele disse assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Então o Senhor Jesus está aqui. E eu não sei se eu posso continuar falando, mas eu achei uma coisa muito interessante que esses dias está assim, forte no meu coração, que eu estava pensando assim, gente, Jesus, qual é a imagem que você tem do nosso Pai, de Deus? Como é Deus para você? Porque todo mundo tem uma imagem do Senhor Jesus, né? Pensa naquele Jesus que andava aqui na terra. Só que quando Jesus ele foi embora, ele falou com os apóstolos assim, eu estou indo, mas não fiquem tristes, porque os apóstolos ficaram tristes, né? Quando Jesus chegou o dia da formatura, né? Dos apóstolos, do seminário que Jesus fundou aqui na terra. Então os apóstolos ficaram tristes porque eles passaram 3 anos vivendo ali com Jesus, caminhando, almoçando, jantando, dormindo, vendo curas, vendo tudo aquilo. Eles ouviam Jesus falar que um dia ia embora, mas parece que eles não acreditaram. Mas chegou esse dia, o dia da formatura. Então Jesus falou para eles, percebeu que no coração deles eles estavam tristes, né? Porque eles viram que realmente Jesus ia embora. Aí Jesus disse para eles assim, não fique triste, eu vou para o Pai, né? Pai, tá lá em João 14, viu, gente? Lê a Bíblia, tá lá em João 14. Eu vou para o Pai, mas vou preparar um lugar e voltarei para buscá-los. E o Senhor Jesus também disse, eu não vos deixarei órfãos, vou enviar o Espírito Santo, um outro igualzinho a mim. Olha, o Espírito Santo então é igualzinho a Jesus. E interessante que aí eu fiquei imaginando o Espírito Santo e Jesus. E Deus, como é Deus? Mas aí eu lembrei que, acho que um apóstolo, pastor aqui vai saber,
um apóstolo perguntou pediu para o Senhor Jesus assim, mostra-nos o Pai. Eu falei essa passagem em pregação. Né? Mostra-nos o Pai. Muito Aí Jesus respondeu assim, Felipe perguntou. anda comigo há tanto tempo, né? E ainda não me conhece. Como é que ele respondeu? Felipe perguntou para ele assim, o Senhor fala tanto do Pai, mostra o Pai e nos basta. Aí Jesus falou assim, Felipe, está tanto tempo comigo, vocês não conhecem o Pai? Olha, aí eu cheguei à conclusão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são lindos, maravilhosos. Por quê? Porque lá em Apocalipse está escrito, como foi que João viu? Qual foi a visão que João viu Jesus? Como que começa? Ele viu aquele um ser, né? Os cabelos brancos, como a neve. Olhos como chama de fogo. A sua boca era como espadas. Né? Os pés reluzentes. De latão, né? Luzinhas saindo do fornalho. Olha que visão, que coisa maravilhosa. Gente, são essas pessoas, né? Que nós, lá no céu, né? Nós também vamos estar lá transformados. Olha, sonhe isso, porque não é só um sonho. É a realidade que nós vamos viver lá com o Senhor Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Então, por isso que eu falo, pastor, Ele é tudo para nós. Glória a Deus. Ele é tudo para mim e para você. Amém, amados? Amém. E compre o livro. Não esqueça. Irmãos, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Meu querido irmão. É um prazer. Nossa, perdoe. E a gente vamos estar marcando para ter a segunda entrevista. Depois você fazer uma outra entrevista para o segundo livro. Nós vamos alcançar a venda máxima desse livro. Amém. Compre ele. Ele está com um valor simbólico de R$20. Vai ficar aqui os dados pertinentes a qual que vocês podem estar acionando a gente, até mesmo o podcast, para saber como adquirir o livro da Dona Zizi e a Missão Manancial. Amém? Irmãos, queria agradecer a todos por essa sexta-feira, você que nos assiste, nos acompanha, que está na sua sala, está no seu carro, no seu trabalho, que Jesus venha abençoar a sua vida. E nesse exato momento, antes de dar o término, eu queria fazer uma simples oração, amém, pela vida da Dona Zizi, pelo esse trabalho que está sendo anunciado aqui e pela sua vida, amém? Então, onde você estiver, curve suas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por essa entrevista que o Senhor concedeu, Pai, para nossas vidas através da nossa irmã Zizi. Te peço que abençoe todos que estão nesse estúdio. Abençoe, Pai, o trabalho, Senhor, assim, da obra nas suas mãos. Porque mesmo, Pai, ela não atuante, Pai, na casa de recuperação, ela está atuando para prosperar as casas de recuperação. Sim, que o Senhor conduza, Pai, as pessoas para adquirir esse exemplar, para ser alimentado, para ser sustentado, e os valores recolhidos, como há no coração da tua serva, para que seja destinado, assim, Pai, para cumprir os valores que estão sendo ajuntados para uma obra maior. Que assim, Jesus, abençoe a vida da nossa irmã Zizi, do seu marido, dos seus filhos, de todos os seus familiares, e que no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa obra ela venha prosperar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abençoe cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, e que o nome do Senhor também seja grande na vida deles. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui com mais um 1 Samuel 7:12 Cast, com a proposta até aqui nos ajudou o Senhor, irmão ajudando irmão. Como eu falo na igreja, se ame, se valorize, você é importante para Jesus. Amém. E também para esse canal. E até a próxima sexta-feira. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.